Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Depois de ontem o Senhor nos ter ensinado a rezar, dizendo com simplicidade o Pai Nosso e não dizendo mais nada, hoje o Senhor ensina-nos a verdadeira penitência. Como outrora Jonas foi enviado a Nínive para anunciar a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus. Deus quer o arrependimento, a mudança de vida, não quer destruir cidades, não quer a destruição de cidades, não quer que os homens se destruam a si mesmos no furor dos seus pecados, das suas fúrias e das suas zangas. Como acontece tantas vezes, nas amizades, nos grupos, nas famílias. Os homens, na sua leviandade, na sua maldade, destroem-se a si mesmos, destroem os vínculos que os unem, as relações que os vinculam, porque se afastam da vontade de Deus, porque deixam de rezar o Pai Nosso, deixam de se reconhecer como irmãos, deixam de saber que há um reino de Deus sobre a cumprir-se em nós, uma vontade santa de Deus a ser vivida por nós. E por isso, cada um, no arbítrio das suas vontades insanas, se faz violência e divisão e mesquinhez e destruímos tudo. É assim somos. E o Senhor nos chama à penitência. Isto é, à conversão. Este é o tempo da Quaresma. É este tempo em que o Senhor nos diz: converte-te, volta-te para mim. Converter não é andar aqui a fazer piruetas, é volta-te para mim, volta-te para o teu Deus, volta-te para aquele que te dá a vida. Volta a sustentar os teus pés na bondade infinita de Deus. Ele é teu Pai e quer guiar os teus passos. Quer guiar os teus passos enviando-te o seu Filho Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Portanto, tu segue-o sempre. Deixa-te conduzir por ele. E assim traz verdadeira conversão, transformação de vida, penitência. Mas para isso é preciso ouvir a Deus, ouvir este clamor de Deus, né? E ver o sinal da sua presença, não no sucesso dos nossos dias, mas no sussurro íntimo e tantas vezes despercebido da sua voz nas nossas consciências, no meio deste mundo, a dizer: ama-me e ama os teus irmãos, vive no bem, faz o bem, pratica o bem. Este sinal, que é a voz de Deus nas nossas consciências, é o sinal de Cristo vivo diante dos nossos olhos, que desperta a nossa consciência, que mostra o retrato do homem verdadeiro, totalmente oferecido ao Senhor, totalmente oferecido a Deus. E por isso nos desperta, nos restitui a vida. Jesus Cristo é o verdadeiro sinal. É o homem novo e verdadeiro. É Deus vivo no meio de nós para me salvar. Se olhar para Jesus Cristo, verei como Deus me ama. Verei como Deus me quer. Como Deus me guia e me quer transformar. Verei a vida. E verei o caminho que devo percorrer na minha vida. Como é que eu sou chamado a ser Cristo? Como é que missão me corresponde a mim? Que vocação é a minha? O que é a santidade para mim? Nos desafios concretos da minha existência, nas circunstâncias concretas em que o Senhor me tem, que santidade, que modo de ser santo me reserva para mim e me chama a mim a seguir. E este é o sinal. Não há mais nenhum.
toda a criação é um sinal de Deus, mas o sinal dos sinais é a humanidade de Cristo, a sua bondade, a sua palavra, a sua vida oferecida por nós, o seu modo de tornar presente, através do seu gesto, através da sua presença humana, a presença de Deus vivo, do Filho de Deus, do Pai e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E então a nossa vida muda mesmo. O Senhor chama-nos geração perversa. Isto é mesmo bom que percebamos esta expressão. Não é? Por um lado, somos gerados. Não é? A vida foi-nos dada. Somos filhos. Ainda ontem rezávamos o Pai Nosso, aprendemos o Pai Nosso. Somos filhos, mas somos uma geração perversa. Somos, por um lado, dom de Deus, porque somos gerados por Ele, mas somos dom de Deus que se perverteu, que se recusa a ser gerado, que se recusa a ser fiel ao dom da vida que Deus nos dá e a que nos chama. Andamos aí em mil e uma coisas, mas somos de facto uma geração perversa. E por isso fazemos não o que a nossa geração indica, o que a nossa origem o que a nossa procedência e origem nos mostra, a bondade a que somos chamados, mas fazemos o contrário e andamos aqui uns aos outros em bicadas e em mesquinhezes e em pequenas ofensas e em amuos e rancores e permanentes juízos temerários e pronto. E tudo isso é perversidade. Perversidade contra a geração, contra o gerador, contra o Pai. Somos filhos desnaturados. É isso que significa ser uma geração perversa. E por isso o único sinal que uma geração perversa precisa é uma geração perfeita. A perfeita obediência ao Pai. A perfeita fidelidade ao Pai. A perfeita união com o Pai. E essa perfeita união com o Pai, que é o próprio de Jesus Cristo, Filho eterno de Deus Pai, esta união perfeita ao Pai é o Espírito Santo. E por isso Jesus Cristo é a geração perfeita. E a geração perfeita, a fidelidade perfeita, repito mais uma vez, é o sinal que nós precisamos. Nós, perversos. E por isso, se olharmos com atenção para Jesus Cristo, veremos aquilo a que somos chamados, aquilo que nos é dado, a geração perfeita que a nossa perversão desfigura, que o nosso pecado distorce e perverte. Daí a profunda ligação entre o Evangelho de ontem, no qual o Senhor nos ensinava a rezar o Pai Nosso, e o Evangelho de hoje, em que o Senhor nos mostra a necessidade que temos de olhar para a geração perfeita, para o Filho de Deus vivo, para o Filho de Deus encarnado, para a humanidade gerada perfeitamente no Verbo de Deus, pelo Pai, e aprender, e mudar, e transformar-nos, e deixar-nos transformar. Isto é, a nossa deformidade é o que exige penitência, é o que exige conversão, alinhamento com a vontade de Deus. E é isto que hoje pedimos, Senhor, que a minha penitência seja fruto da minha oração e seja o fim da geração perversa para ser geração perfeita em Jesus Cristo. E é impossível esta geração perfeita em Jesus Cristo sem passar pelo seio puríssimo da Virgem Maria, sem passar pelo sim da Virgem Maria, pelo fiat da Virgem. Querida Mãe, confiamos em Ti, só em Ti confiamos, porque só em Ti sabemos que o Filho eterno de Deus se fez homem. E por isso também nós queremos fazer-nos homens, queremos tornar-nos homens verdadeiros em Cristo, passando no Teu seio, passando no Teu sim,
passando na tua poderosíssima intercessão geradora. Querida Mãe, guarda-nos sempre na geração perfeita, que é o Teu Filho Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, fonte de toda a penitência e de todo o bem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.